E você teve algumas complicações de saúde no meio do caminho, né? Isso é uma história bem bacana. Durante todo o meu período competitivo, eu fui adquirindo algumas lesões crônicas. E a minha pior lesão era uma epicondilite que começou a evoluir, né? Então ela começou a quebrar pequenas partículas de cartilagem aqui no meu cotovelo e começou a se criar osteófitos, que são calcificações na cartilagem que evitam que você tenha uma extensão completa ou uma flexão completa. Então eu comecei a perder parcialmente os movimentos do braço. E eu passei por um período na minha vida onde eu parei de competir porque eu não quis mais continuar competindo por lesão e por falta de vontade devido à falência do meu pai. Meu pai faleceu em 2014 e eu fiquei sem competir até 2019. Quando eu retornei em 2019, eu já tinha essa lesão e eu comecei a perceber que ela já me atrapalhava muito para poder executar os movimentos de poses no palco. Mas mesmo assim insisti até 2020, onde eu acabei estreando na categoria Classic Physique. Eu era da categoria Open, onde são os atletas mais pesados, e migrei para Classic Physique, que é uma categoria que tem uma relação de peso por altura. Nessa competição, eu acabei ficando em terceiro lugar, mas eu percebi que eu poderia ter ido melhor se eu tivesse o movimento do meu braço completo. E ali eu falei, cara, se eu não operar, eu vou primeiro parar de mexer meu braço. Eu já tinha dificuldade para levar o braço na boca, de levar um copo d'água na boca. Eu tenho que fazer cirurgia, não dá mais. E fui para a mesa. Então a primeira cirurgia foi uma artroscopia. E nessa artroscopia eles viram que o Dr. Paulo Musi, Dr. José Carlos Garcia, eles viram que eu tinha muitos pedaços ainda de osteófitos e que a cirurgia não era o suficiente para poder limpar totalmente a minha articulação. E aí foi marcado um novo procedimento, só que dessa vez um procedimento mais invasivo. Tiveram que realmente abrir meu cotovelo para ir lá e fazer a cirurgia de forma manual, não através da artroscopia, que é como se fosse uma broca apenas. Feito esse processo, eu retornei para casa, mas acabei sendo contaminado por uma infecção hospitalar. Tive que voltar para o hospital. Isso em 2020? Em 2000 e não. Isso em 2000. Foi 2020, né? Isso foi 2020. Foi em 2020. Que também estava rolando pandemia ainda. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Já estava pandemia, mas não estava assim. Foi no iniciozinho do ano. Isso. Então. Nossa. Na verdade, foi no final do ano. De 19 para 20. Tá. Isso, foi no final do ano. E aí eu peguei e depois que eu fiz essa cirurgia, acabei indo fazer a minha viagem de final de ano. Fui para Jericoacoara. E em Jericoacoara, meu braço começou a ficar muito inflamado e ele ficou muito inchado. E aí eu percebi que tinha pus. Voltei para São Paulo. Tive que passar novamente por uma lavagem. E acabei me contaminando. Acabei me contaminando e fiquei internado novamente. Então, na primeira experiência, foi para descobrir qual que era a bactéria. Eu passei 9 dias internado, descobriram a bactéria, voltei para casa, fui viajar, acabei sendo contaminado, voltei da viagem, fui novamente internado. Fui novamente internado e fiquei mais 10 dias. O problema foi que essa infecção abriu a janela para o Covid. Então eu peguei o Covid em imunidade baixa. E bem naquele momento que estava tudo começando, ninguém Exato. nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Acabei indo às pressas para o hospital, passando muito mal, porque aquele período ainda estava muito difícil. As farmácias tinham fila para poder marcar o exame, né? E eles só estavam fazendo o exame 3 dias depois dos sintomas. E aí, graças a Deus, eu não esperei. No dia seguinte, eu acabei indo já para o hospital, percebendo que estava muito mal. Fui internado às pressas. Estava com 30% para 40% já do pulmão tomado. Meu Deus.
e com a infecção hospitalar. Então, assim, eu estava com quase septicemia e Covid. E aí minhas plaquetas caíram muito por causa dos antibióticos, quase tive que fazer transplante de plaqueta, ir para o respirador. Mas, graças à musculação, eu consegui me recuperar de uma forma instantaneamente rápida. Então, durante esse processo todo de cirurgias que começou em outubro e acabou em janeiro, Nossa. foram 2 cirurgias e 3 lavagens, e eu perdi 25 quilos. Depois que eu perdi 25 quilos, foi quando eu voltei para casa, continuei com acesso no braço por mais 60 dias para poder tomar antibiótico, e comecei fisioterapia respiratória em casa, comecei a fazer pequenas caminhadas de 1 ou 2 minutos na esteira, e aí fui fazendo várias caminhadas ao dia, para ir podendo me recuperar. Tive que tomar alguns remédios também, tarja preta, para não ter psicose, porque eu realmente achei que ia morrer. Então, assim, quando eu saí do hospital, eu realmente dei muito valor à vida. E eu resolvi usar o meu exemplo para motivar as pessoas que tinham passado pelo Covid e que estavam sem esperança e não sabiam o que fazer. E aí eu fui lá, comecei a fazer a minha musculaçãozinha de uma forma mais pensando na recuperação da minha saúde. E durante esse período o Renato acabou me convidando para participar de uma competição que era em outubro, que é o Mister Olímpia Brasil. E aí nós fizemos a preparação, um desafio entre eu e ele nessa competição, no profissional. E eu aos 45 anos, ele aos 46. Na época ele tinha 46, né? E eu tinha 44. Nós competimos e conseguimos ir bem na competição. Eu fiquei em 4º lugar, ele ficou em 7º. E nós provamos ali que nada estava acabado. Então foi muito bacana todo esse processo. Eu fui viajar para o Kuwait para me preparar. Parece e depois... que tem foto aí eu tenho um do antes e depois, né? Isso. Nossa, tem até cara. vídeo. E ali eu na fase do Acriano. A fase do Isso, Acriano. 2022, ó. Olha aí, ó. Caramba, cara, como muda? Eu com Covid e eu aí durante já a preparação. Mas foi pós-Covid, quando você se recuperou. Então, já na preparação Pro Mister Olímpia. pro Mister Olímpia. Caramba, velho. Esse é o mesmo cara, por Na, incrível ver- que na pareça. verdade, ali com 25 quilos a menos. 25 quilos a menos. Tem foto de você, tipo, antes? Quando você disse que começou e tal? Volta lá naqueles quadros aí, ó. Ali, Aqui. Isso. Nossa, é mesmo, cara. Aí eu como Acriano. É mesmo. Esse foi o meu melhor momento no esporte. Quem foi em 2013? Arnold Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger me premiando. Caraca. Ô, Acre, olhando essas fotos, o que, que você sente, assim? Cara, é muito doido, tipo... O cara que tá me treinando, pô, recebeu o troféu das mãos do Schwarzenegger, tipo... E ele tinha um shape Isso parecido era com o 2013, seu. né? 2013. Então, tipo, e o primeiro troféu que ele ganhou, ele me deu de Eu presente. dei o meu troféu pra ele, cara. Foi a minha Tá lá em primeira casa, competição. na estante. Pra você nunca Caramba. esquecer, né? Da oportunidade que você Não, dá. não só da oportunidade, mas do exemplo que ele está sendo É. para essas pessoas que estão desacreditadas. Né? Porque o problema das pessoas que são magras ou que estão acima do peso é realmente o fato de serem desacreditadas. Né? Então elas mesmas falam, tá perdido, não tem muito o que fazer.